Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, eu espero que sim, eu espero que até o momento de agora esteja tudo correndo dentro da normalidade e que o Senhor, Ele esteja cada vez mais evidente na sua vida. Mas eu sei que a gente já começa, né, esse momento nosso aqui da tarde, eu já fico ansiosa, né, para que Deus venha logo entregar a palavra dele de sobre a minha vida, porque quando a ministração da palavra acontece, ela também acontece para mim e isso é maravilhoso. É muito gratificante fazer a obra de Deus. Às vezes é cansativo. Não vou dizer para vocês que é algo. Eu estava até comentando com a minha bispa. Ontem a gente teve um culto de mulheres, né? Um encontro de mulheres no ministério onde eu congrego. E a Bispa Mari trouxe uma palavra maravilhosa. Bispa, um beijo para a senhora. Eu congrego no Ministério Sobre as Águas, que fica em Ferraz de Vasconcelos. E estava falando para ela que esse trabalho de fazer os vídeos no YouTube, né? Foi algo que Deus colocou assim no meu coração. Já tem mais de um ano que eu já tinha, eu achava que era algo meu, sabe? Eu não queria fazer, eu pensava e logo depois deixava pra lá, enfim. Mas teve um momento aqui que Deus, no meu íntimo com ele me colocou assim numa situação em que, tipo, despertou em mim um desejo intenso de fazer e eu simplesmente comecei. Dia 28, domingo, né? Fez um mês, 28 de setembro, fez um mês que eu iniciei esse canal no YouTube. E assim, gente, eu nunca preguei tanto, na verdade, nunca falei tanto de Jesus, porque são 3 vídeos, pelo menos 3 vídeos por dia, né? E espiritualmente falando, nos dá um desgaste muito grande, mas também é muito recompensador, porque quanto mais eu me desgasto espiritualmente pela obra de Deus, porque levar até você essa palavra também faz parte da obra, o Senhor também fala comigo. E esses dias eu tava numa série de gravações um teve um momento, um dos últimos vídeos que eu fui gravar, acho que o penúltimo, que o Senhor, ele veio com tanta autoridade sobre a minha vida, ele ministrou sobre a minha vida, algo para mim, no meu particular, que durante o período de gravação eu me emocionei muito, porque Deus, ele falava muito forte comigo. E o último vídeo que eu fiz, e depois que terminei esse vídeo, no momento em que Deus falou, depois que eu terminei assim, eu me derramei muito, porque eu sou bem emotiva. Eu me derramei muito na presença de Deus, mas não foi de emoção, foi da glória do Senhor que veio sobre mim. E aí no último vídeo, eu ainda tava meio vermelha ainda, mas eu gravei porque tinha que terminar, tava dentro do horário. E teve uma irmã que me chamou e falou assim: "Você tava chorando?" Eu falei: "Irmã, que a glória de Deus foi tanta, o poder, Deus falou comigo de uma forma tão intensa que eu estou impactada e emocionada até agora." Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Se deixe gastar. Às vezes você, para permanecer fazendo a obra de Deus, para levar a palavra para alguém, você tem que ter um desgaste. Você vê assim: poxa, eu vou falar de Jesus que salva, eu ainda vou ter que fazer todo esse sacrifício. Faça. Porque a obra de Deus é como o arado, sabe? É como uma plantação. Não tem como você colocar a semente numa terra se você não tiver o esforço de pegar a enxada e vir fazendo, sabe? E vir abrindo aquela, como se fosse pequenas covinhas para colocar a semente. Depois voltar cobrindo, depois aguando. Existe um esforço que você tem que fazer. E às vezes o esforço ele ultrapassa o físico, porque é um trabalho espiritual. E aí quando você se depara numa condição, você fala: como a obra realmente ela às vezes, no momento que você tem que se desgastar mesmo para fazer.
Não tenha medo de se posicionar para ter uma vida com Deus. Você não vai se arrepender. Se você firmar mesmo os seus alicerces na rocha da palavra de Deus, se você permitir que a sua vida, se você permitir que as suas raízes se aprofundem dentro do excelente Espírito do Senhor, você vai entender que até no momento de desgaste, no momento de, às vezes, de tristeza, de desânimo, às vezes de decepção, porque não é Deus que nos decepciona, são as coisas do mundo que nos decepcionam, porque a gente muda o olhar, a gente consegue entender isso. Você vê que há sentido, porque você tem vida com Deus. Então eu te convido hoje para receber mais uma vez a palavra do Senhor. E se você já está inscrito aqui no canal, eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque foi um breve relato aqui da minha vida com Deus para vocês. E quem quiser falar de Deus, também relatar sua vida para mim, me chama aí nos comentários do YouTube ou da rede social, porque também depois eu compartilho algumas partes, alguns trechos desses vídeos também nas minhas outras redes. Me chama aí, a gente conversa, troca experiência. É importante. Compartilhe esse vídeo. Você que está inscrito aqui no canal, depois que você terminar de ver, dá um like aqui. Eu peço para compartilhar. Às vezes eu falo assim, ó, se você não está inscrito aqui, eu já vou falar. Se você não está inscrito, inscreve. Clica aqui no inscrever-se e se inscreve no meu canal. Ative o sininho das notificações. E depois que você assistir esse vídeo, dá um like, compartilha. E às vezes eu sempre falo isso todo vídeo, e é importante lembrar, porque você está me ajudando a fazer a obra de Deus. Às vezes você não consegue sair de dentro do seu lar, de dentro do seu trabalho, enfim, não vou entrar nesse mérito, porque existem várias, cada uma tem o seu modo de viver, cada um tem as suas atribuições. Não dá para comparar minha vida com a sua, minha de fulano, minha de Beltrano, não. Mas se você puder me ajudar com essa questão, na verdade você não está me ajudando, você está ajudando o reino. Porque, irmã, o que tem de mulher necessitada de ouvir a palavra de Deus, e assim, o que eu entendo é necessitada de ouvir a palavra de verdade, sabe? Não vou ficar, olha, porque você é amada de Deus. Então, gente, nós somos amadas do Senhor. Isso é fato. Só que nós precisamos nos posicionar como tal. Nós precisamos ocupar o nosso lugar, a mesa. O Senhor, Ele tem uma mesa preparada para nós. O Senhor, Ele tem um espaço para nós. Você tem ocupado o seu espaço? No lugar que Deus preparou para você? Porque somos nós, entenda, o Senhor, Ele prepara tudo. E somos nós, através do livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio que o Senhor não tirou de nós, que decidimos se nós caminhamos rumo a esse lugar que o Senhor preparou para nós. Sabe, querer viver, Deus é bom, Deus perdoa, querer ficar usando esses trechos isolados da Bíblia para justificar que Deus faz. Gente, Deus faz. Mas só que nós temos que ter vida com Ele. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ter vida com Deus. É isso que muitas vezes, muitas mulheres não ouvem. Entendeu? Ela só vê assim, não, Deus vai fazer. Irmã, fique em paz, Deus vai fazer. Talvez ela continue, eu não estou nem justificando. Eu não estou justificando porque, assim, tem coisas que a gente faz e que assim, no mundo, mesmo que eu sempre falo aqui, que o mundo que a gente está inserido é um mundo corrompido, é um mundo cheio de maldade, de segundas intenções, de inversão de valores. Mas diante de todo esse mal que existe dentro do mundo onde nós estamos inseridos, tem coisas que a gente faz, que você faz, o que nós já fizemos, que a gente sabia que era errado já. Imagina diante dos olhos de Deus. Entendeu? Porque Deus não concorda com milhares de coisas que acontecem nesse mundo. E aí, se o mundo já é contra, imagina Deus. Entende? Então, assim, tem coisas que a gente já sabe que é errado. Mas muitas mulheres, elas ainda permanecem em algumas situações e muitas vezes não conseguem se posicionar porque elas só ouvem assim, ó, não, Deus é bom, Deus perdoa, não, fique em paz, Deus vai resolver. Deixa eu te falar, Deus é muito bom, Deus é perfeito, Deus perdoa, Deus ama, Deus é misericordioso, Deus é tardio em se irar. Isso é verdadeiro, é fato, não é mentira.
Só que te falaram que você tem que se posicionar para ter uma vida com Ele? Te falaram que você precisa renunciar a muitas coisas? Que ter uma vida com Deus exige de nós renúncia? Exige de nós matar a nossa carne, alimentar o nosso espírito? Te falaram isso? Entende? Porque muitas vezes a gente precisa ter acesso a essa informação. Às vezes é só dito que Deus perdoa, que Deus... Te falaram que Deus te perdoa se você realmente se arrepender, se houver arrependimento genuíno. Não é assim, não, é só entre eu e Deus, aí Ele vai me perdoar uma hora e continuar fazendo, desculpa. Deus dá o tempo do conserto. Deus dá o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, do quarto não passa, amada. É isso que precisa ser dito, porque às vezes as pessoas têm medo de dizer, por quê? Se eu disser, fulano não vai mais vir ver o meu vídeo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu prefiro ser rejeitada pelo homem do que ser rejeitada por Deus. Porque a partir do momento que eu sento aqui na frente dessa câmera, que eu vou falar pra você de Deus, Ele espera que eu fale a verdade. Se eu não falar a verdade, quem vai pagar o preço sou eu. Porque eu assumi a responsabilidade. Então é melhor eu nem sentar aqui e nem falar nada. Então, se você, às vezes, pastora, mas você é muito firme. Não, eu não sou firme, amada. É a palavra de Deus. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Você não entende, não é isso. Eu vivo da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fui muito confrontada com a palavra de Deus. Eu sei exatamente a dor de reconhecer em mim aquilo que Deus abominou muitas vezes nos atos que eu cometi antes de ter uma vida com Ele. E é por isso que hoje... eu entro aqui e tô falando pra vocês porque eu tive que renunciar a muitas coisas e renuncio a muitas coisas até hoje. Porque quando a gente se posiciona a ter uma vida com Deus, a gente anda na contramão do que o mundo diz que é certo. A gente anda na contramão de tudo você pode fazer, desde que te faça feliz. Não é assim. O seu coração diz, então faz. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. E uma mulher que tem vida com Deus, ela nunca vai dizer assim, não, se o meu coração está dizendo não, eu vou orar, porque Deus vai me mostrar o caminho certo. E se você, que é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja bem-vinda. Eu sou a pastora Luana França. Eu amo você em Cristo. Eu não te conheço, mas eu oro para que Deus alcance a sua vida. E aí a gente usa, e aqui a gente fala de Deus purinho, viu? Aqui a gente fala de Deus de manhã, de tarde, de noite. E a nossa base bíblica de hoje, que esse é o devocional Eu Me Disponho ao Momento da Ministração da Palavra, está em 1 Reis 19. E fala sobre justamente uma pessoa de ter vida com Deus e achar que nós não vamos ter as nossas adversidades. Nós vamos ter. E muitas vezes virão lutas. Porque se posicionar dessa maneira que eu tô falando, não vai fazer com que você vire uma super mulher. Mas vai fazer com que você tenha uma sabedoria que vem do alto. E que vai te fazer diferente de muitas mulheres. Que no momento em que muitas vão chutar o balde, que vão, entregar os pontos, você vai olhar pra frente e vai falar, não, eu estou passando por isso, mas não é porque eu sou pior, não é porque eu tô em pecado, não é porque isso, não é porque aquilo. Eu tô passando por isso porque existe uma condição que está contra os princípios que eu estou vivendo hoje, que também contribui para que eu passe por essa adversidade, mas o meu Deus me garante a vitória. Olha só, em 1 Reis 19, vai falar sobre o profeta Elias, um grande homem de Deus, e que na época que o profeta Elias viveu, ele foi um homem que ele tinha uma vida com Deus de uma maneira que todas as vezes que ele abria a boca, o Senhor agia através da vida dele. Se você lê a história completa do profeta Elias, quando você chega nesse momento, você entende que isso que você está passando é perfeitamente normal. Você vai dizer que a luta é normal? Não, é normal, está dentro do escopo. É que a gente não consegue aceitar que a gente precisa passar por essas condições. Mas o que não é normal é você permanecer. Mas passar pelas lutas, pelas adversidades, faz parte. A gente não pode permanecer, ter sempre a mesma luta, aí sim você tem que acender as suas lamparinas para você entender aonde você está errando, para que você tenha recorrência da mesma situação. Porque esses dias o bispo lá do ministério onde eu congrego, ele falou assim, vamos orar para que venha para que a gente venha novas lutas.
Não sempre a mesma luta, porque se tá vivendo sempre a mesma luta, não foi bem essa palavra, mas o sentido era esse. Se você tá vivendo sempre na mesma condição, se você tá sempre passando pela mesma aflição, então aí você tá realmente errando em alguma coisa. Porque a palavra do Senhor diz que nós teríamos as nossas aflições, mas que Deus nos ajudaria a passar por todas elas. E se nós estamos recorrendo, porque veja, o povo saiu do deserto, o povo saiu do Egito e eles tinham uma caminhada até a terra prometida. E tinha que passar pelo deserto. Mas em vez de passar, diante da postura deles, que era sempre de desobediência, murmuração, eles ficaram ali, por muitos anos. Então, se você não está passando, mas está permanecendo, então você está recorrendo em algum erro. Isso aí é fato. Em 1 Reis 19, vai dizer o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam deuses com D maiúsculo, que são os deuses que eles acreditavam, que não era o mesmo Deus do profeta Elias. E outro tanto, então assim os deuses que ela acreditava que fizesse, ela disse, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a sua vida como a de um deles. Ela se referia, ela mandou dizer que ela ia usar o poder dos deuses dela para fazer com ele além do que ele havia feito com os profetas de Baal. E aí, ele vendo que ela estava ameaçando ele, que ia colocar todo o exército dela atrás dele, aí colocou. Ele se levantou e, para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu servo. No versículo 4, ele, porém, foi ao deserto, caminhando por um dia, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse ao Senhor: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Quando ele olhou, estava à cabeceira dele, assim, um pão cozido em brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo, dormiu. O anjo do Senhor tornou a segunda vez tocá-lo e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha só, ele foi um profeta grandemente usado por Deus. Ele tinha uma autoridade que Deus deu para ele muito grande. Ele era um homem que tinha uma unção, porque ele tinha vida com Deus de verdade. Então, quando ele estava numa determinada situação, olha, se você lê as passagens que falam sobre a vida de Elias antes de chegar nesse ponto, tudo que já tinha acontecido, você viu que ele era um homem que ele potencialmente ele era assim, o Senhor ele o acolhia porque ele tinha vida com Deus. Então, por tudo que ele tinha passado já, não era para ele ter temido dessa maneira. Porque eu vou usar uma expressão, né? Quem é Jezabel na fila do pão, gente? Diante de tudo que ele já tinha visto Deus fazer através da vida dele e pela vida dele. E naquele momento, Você acha que Jezabel se enfureceu por causa das mortes dos profetas? Você acha que foi ele que matou os profetas? Você acha que foi a força do braço dele? Foi os profetas de Baal, tá? Que servia aos deuses lá esquisitos de Jezabel. Você acha mesmo que foi ele que fez aquilo? Não, foi a comunhão com Deus, foi a vida com Deus, foi Deus que fez. Deus fez por causa dele. Quanta coisa Deus já tinha feito. Deus já tinha feito tanto reboliço por causa dele. E ele se deixou levar. Então hoje, o Senhor ele traz essa palavra para dizer para você: olha, mulher de Deus, isso aí que você está passando, que você está esmorecendo, que você está, sabe, muitas vezes nós estamos fragilizadas. E isso é normal. É perfeitamente normal. Mas entenda, você só não pode, sabe o quê? Esquecer quem você é. Você não pode esquecer quem o seu Deus é. Porque aí quando vem essa questão que te deixa bater, que te deixa esmorecer, que te deixa fragilizada, e você volta, só volta, faz uma retrospectiva na sua mente de tudo que Deus já fez, porque se nesse momento Elias tivesse feito uma retrospectiva, porque quando ele ouviu, nesse momento ele foi muito carnal, ele ouviu a ameaça de Jezabel, ele temeu tanto, e assim, tem espíritos que se alimentam do seu medo. E ele temeu tanto que ele caiu naquela depressão.
E ele esqueceu por um momento tudo que Deus já tinha feito pela vida dele e através da vida dele. Então, hoje, o Senhor traz essa palavra para dizer para você, nenhuma da situação que você está passando hoje merece tanta atenção do que você retroceder em sua mente tudo que eu já fiz por você e através de você. E se ele já fez coisas muito maiores do que o que você precisa agora você acordou, pá! Deus vai agir na sua vida, amada. É só você dobrar o joelho, filha. Ah, pastor, eu tô desesperada, eu quero achar. Chora, dobra o joelho, não tem problema. Dobra o joelho, chorando mesmo. Mas nunca esqueça quem você é em Deus e quem Deus é em você. E tudo que Ele já fez por você e através de você. E você vai entender que não é o fim, que você tem que levantar a sua cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque você, como diz a palavra aqui, ó, levanta, come, porque o seu caminho é muito longo. Glória a Deus, não vai parar por aí. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor falou até aqui, eu recebi daqui. Eu espero que você tenha recebido daí. Um beijo no seu coração. Mas antes, olha só, eu já quero finalizar aqui. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor venha alcançar as nossas vidas, para que o Senhor venha testificar essa palavra em nossas vidas, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, muito obrigada, Senhor, por essa afirmação que o Senhor é conosco. Meu Deus, eu sei que muitas mulheres neste momento estão entristecidas, muitas mulheres nesse momento estão até confusas, meu Pai, porque, como foi dito inicialmente, muitos são falados sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia, mas as pessoas não revelam o quanto é necessário ter vida com o Senhor. E que mesmo tendo vida com o Senhor, nós teremos as adversidades, mas nós nunca podemos nos esquecer de quem nós somos na sua presença, meu Deus. Que no momento em que nós nos colocarmos diante do Senhor para manifestar o desejo e correr atrás e buscar ter vida contigo, nós teremos sim as nossas atribulações, as nossas adversidades, mas o Senhor agirá em todos os momentos. E para que nunca venhamos nos esquecer de quem o Senhor é e de quem nós somos no Senhor. Meu Deus, manifesta a sua autoridade e poder sobre a vida das suas mulheres, reveste ela com a sua armadura, meu Pai. Cuida de cada uma, fortalecendo no espírito. Porque a nossa carne é fraca, mas o espírito é forte. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor sobre a vida das tuas mulheres. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amadas, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E que você não se esqueça quem você é em Deus. Você tem que ter em mente que você precisa ter vida com Ele. E que ter vida com Deus não vai te isentar das adversidades. Mas você ultrapassou muitas barreiras para chegar até aqui. E no momento em que você se sentir abatida, que você se sentir entristecida, rejeitada, não importa qual seja o sentimento que você esteja agora, você retroceda em mente, você faça uma retrospectiva e lembre de tudo que Deus fez por você e através de você. Um beijo no seu coração. A gente ainda tem um encontro hoje às 18 horas. Graça e paz.